Agora nós vamos falar de beleza no nosso Você Bonita, que é um assunto que eu sei que vocês adoram. Aliás, quando a gente vai falar de maquiagem, antes a gente precisa deixar o quê? A sobrancelha bem feita. Quando a gente vai falar de sorriso bonito, tem que pensar na sobrancelha bem feita também. Qualquer que seja o assunto de beleza, se você não tiver com uma sobrancelha bonita, levantando o seu olhar no ponto, sempre certinha, com muito cuidado, você não vai ficar bonita 100% não. É por isso que a gente pensou numa aula hoje. A gente vai entender como planejar a sobrancelha de acordo com o formato do nosso rosto. Sabe quem vai ensinar tudo isso pra gente hoje? É a Fernanda Matsunaga, que é designer de sobrancelha. Seja bem-vinda. Tudo bom? E você? Tudo bem. A lá, sua sobrancelha. Você sabe que oriental tem uma sobrancelha diferente, né? Os pelos são mais para baixos, então as pessoas têm bastante dificuldade, inclusive, de fazer também a sobrancelha de oriental. Olha, então é bom que a gente já vai tocar nesse assunto. Também vai falar para as sobre orientais isso. e lindas que estão assistindo a gente. Quem tá aqui deitadinha é a Marcela e tu. Tudo bem, Marcela? Beijo. Posso só tirar esse para todo mundo te ver? Pode. Ah, então tá bom. Olha lá a Marcela, que é a nossa modelo de hoje. Você pode levantar só um pouquinho? Ó, a Marcela tá com uma sobrancelha feita, não é isso? Isso mesmo. E a outra você vai mostrar aqui. A gente vai fazer. Aqui tem um detalhe que tá com essa pasta branca justamente porque é um anestésico. Tem gente que tem muita dor para fazer a sobrancelha, então esse anestésico é para aliviar um pouco essa dor. Olha é que legal. um dos artifícios que a gente pode usar também. Perfeito. Tá? Vamos fazer só o seguinte, mostrar qual o formato do rosto dela e aí você vai explicar por que você escolheu esse detalhe, por que ela tá levantando em certo ponto, por que ela tá, enfim, nesse formato. Então, vamos aqui lá. no rosto dela... Encontre aí o dela pra mim, por favor. Aqui são vários formatos de rosto, né? O dela é esse último aqui, ó. Ah, que rosto É mais esse? ou menos. É o rosto, o pessoal chama de rosto de coração. Por quê? Ele tem essa última parte aqui, que se a gente fizesse um negócio assim, ó, ia ser mais ou menos o finalzinho de coração. Tem as bochechas aqui da Marcela, ela é um pouquinho proeminente, o queixo é proeminente, né? Não é um rosto totalmente oval. Então, qual é o modelo de sobrancelha? O mais adequado, né? É claro que assim... Tem os formatos e de cada formato você pode tirar um desenho diferente dependendo. Olha que legal que os meninos fizeram, eles colocaram, olha lá isso, dentinho se arrasou, olha aí, tá quase, mais um pouquinho pra lá, aí é um pouquinho mais, aí, não, um pouquinho, aí, voltou, achou. Gente, adorei isso, arrasou, sensacional. Bom. Pronto, já deu para entender bem. É mais ou menos isso. É claro que assim, a largura, a espessura, o formato, tudo depende um pouco também da personalidade da pessoa, né? Então, tudo isso é analisado quando a gente vai fazer designer de sobrancelha. Perfeito. Então, agora a gente vai tirar um pouquinho aqui do anestésico. Pode deitar, Marcela. Vamos lá, Marcela. Sai com a sobrancelha maravilhosa. Aliás, é linda a sobrancelha dela, né? Ela tem bastante pelo, só que tem um detalhe no final da sobrancelha dela, que ela é bem falhadinha. E aí? Então, eu vou mostrar uma coisa. Hoje em dia, a gente tem várias técnicas diferentes para consertar isso, né? Existem produtos que fazem os pelos crescerem. A Marcela é nova, então, muito provavelmente, os pelos também crescem. Uma pergunta. Tem produtos hoje que fazem mesmo a sobrancelha crescer? A gente não pode falar a marca, mas tem? Tem. Então, hoje existem vários produtos que fazem os pelos crescerem. É claro que assim, passou de 50 anos, a probabilidade e a chance de crescer é menor. Mas existe sim. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai voltar para falar sobre esse assunto, porque já me pediram 100 milhões de vezes pelo Twitter. Carol, qual produto faz crescer a sobrancelha e os cílios? Então, a gente pode trazer uma dermatologista também, porque é um assunto também ligado à dermatologia. E você vem. Isso, pode ser. Combinado? A gente não vai poder falar marca, mas a gente fala o princípio ativo do produto. As minhas clientes, elas usam muito, né? Porque geralmente as pessoas vêm fazer a sobrancelha, elas já estão com a sobrancelha assim, ou tá faltando um pedaço, ou tiraram demais, né? Ou tá errada, tá sempre com alguma coisa faltando. Geralmente, as pessoas que vêm fazer designer de sobrancelha e fica tudo bem da primeira vez, são aquelas pessoas que vêm, são jovens, são adolescentes e tal. Vale a pena, então, começar a fazer já, vale a pena. Se as pessoas procurarem um bom profissional, um bom designer, vale super a pena, porque rapidinho o formato já fica pronto, não precisa deixar crescer nada, não precisa esperar nada e aquele formato se mantém, né? E uma sobrancelha perfeita é como você disse, ele dá harmonia ao rosto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai tirando esse excesso da sobrancelha, eu vou dar um recadinho, já volto, pra gente falar um pouquinho mais sobre o formato e outros tipos de sobrancelha. Tudo bem. Aí você explica por que ela é mais, ela sobe aqui, não mais pra cá. Tá bom. Tá bom? Tá bom, pode já deixar. volto, então. Vamos, então, a conversar com a Fernanda, que já está aqui fazendo a sobrancelha da Marcela, que é o seguinte... Tá quase pronta, né? Quase. Menina, CD Flash.
Caramba! Eu falei, vai tirando um pouquinho, ela já fez tudo. Mas não tem problema, eu acho legal que a gente está fazendo no ar ao vivo. E o que é importante notar é o seguinte. Aqui é o detalhe que você sobe a sobrancelha da Fernanda. Isso, da Marcela. Da Marcela. Fernanda é você a louca. Me conta só por que você escolheu aqui. Isso eu tenho dúvida na sobrancelha. Como a gente sabe o ponto certo de arcar aí, de deixar a sobrancelha mais alta? Então, na verdade, assim, cada pessoa existe uma medida de rosto, né? Então, a gente geralmente mede o começo, o final, né? Depende, a aba do nariz, o final do rosto, tal, tudo direitinho. E o ponto de curvatura, que é justamente isso, é o que levanta o olhar ou faz o olhar ficar caído, ele é definido pelo meio da bola do olho. Geralmente, ele é definido assim, ó. Tá vendo essa parte aqui que é o molinho do nariz? Tô vendo. Geralmente, Marcelo, olha pra cima. Eu geralmente peço pra todas as minhas clientes olharem pra cima e eu passo o lápis assim, ó. Ele, no meio da bola do olho, dá pra ver direitinho. E aqui é o ponto da curvatura. Pega essa bolinha do nariz. Pega isso daqui, ó. E aí, no meio, e o ponto de curvatura. Às vezes, as pessoas têm olhar caído porque as pessoas vão tirar em alguns determinados lugares ou até mesmo tiram sozinha e tiram todo o ponto de curvatura. E aí, elas vão com o olhar caído. Então, não pode mexer na parte superior da sobrancelha, certo? Cada rosto tem uma medida diferente. Tem rostos que a gente mede por aqui, olha pra cima. Tem rostos que a gente mede pra fora da bola do olho. Ó, mas aí o ponto de curvatura já fica diferente, já ficaria aqui, que não é o certo pra ela. Então, dependendo do rosto, o ponto de curvatura é diferente. Mas a maioria a maior no meio, parte, né, no centro. Dependendo do formato de rosto, geralmente é com lápis cruzado. Às vezes é com lápis aqui. Então, isso é um feeling de percepção das próprias, da gente mesmo, das designers. Tá. Muito legal. Então, explicadinho agora como definir o ponto de subir essa sobrancelha. Isso. Enquanto você vai finalizando, só me conta uma coisa, já que a gente falou da sobrancelha da Oriental. Saulito, dá um close aí na sobrancelha da Fernanda. Olha que sobrancelha bem feita e é o que ela disse. A sobrancelha da Oriental é diferente por quê? Explica pra gente. Então, porque todos os pelos são pra baixo. Eu já cheguei a ficar com a sobrancelha, eu dei curso um tempo de designer de sobrancelha, eu já fiquei, antes de saber fazer, eu já fiquei só com uma linha de sobrancelha. Jura? Tipo, peraí. Aí. Tipo esse daqui, ó, uma linha. Nossa. Eles tiraram todo o ponto de curvatura. E como o meu rosto é mais arredondado, eu ficava com o olhar totalmente caído, né? Com aquela cara assim. E às vezes as pessoas não sabem que um detalhe na sobrancelha faz toda a diferença na harmonia do rosto. Entendi. Então você, pra Oriental, tem que prestar muita atenção nesse ponto de curvatura. Tem que prestar atenção no ponto de curvatura, ele tem que estar no lugar correto. E também tomar cuidado na retirada dos pelos e nos cortes. Porque como ele é pra baixo, se você corta demais, você fica com um buracão. Quantas pessoas já não me procuraram justamente por causa disso, porque eu sou oriental e elas vêm atrás de mim por causa disso também. Que legal. Porque já ficaram com a sobrancelha meio, né? Então, as orientais aí, prestem atenção nesses detalhes, importantíssimo, porque quando eu vi sua sobrancelha, eu falei, peraí, sobrancelha de oriental é diferente, a sua tá muito incrível. É diferente. Tá bem bacana desenhando, então tem que prestar atenção nesses pontos. Posso pedir pra Marcela levantar um pouquinho pra gente dar uma observada agora, como estão as duas? Eu não terminei ainda falta finalizar. Isso, falta finalizar ainda. Tá, só pra gente dar uma olhada. Ó, tá vendo? Ainda falta, então, o final da sobrancelha. Só mostra pra gente que truque você tem quando o final da sobrancelha é falhado. No salão, geralmente, quando acontece muito, né? De tá faltando uma parte, eu falo assim, não, vamos deixar crescer tal parte. Eu faço as medidas, vejo a pessoa, tudo direitinho. E aí, tá faltando uma partezinha aqui no final. Por exemplo, dela aqui no final é bem falhado, né? O lado de cá dela, os pelos são todos pra cima. É que aqui já tá pintado, não dá pra ver, mas ela quase não tem pelo no final. Entendi. Então, uma alternativa é usar o lápis de pintar, fazer micropigmentação. Que a gente já mostrou aqui uma vez. Como ela é nova, eu nem aconselho micropigmentação. Micropigmentação geralmente é para pessoas mais velhas. Ou passar o lápis mesmo, que é passar... A gente passa... um lápis de cor universal. Tá. Geralmente ele fica bom em quase todas as peles, loiras, morenas e tal. E aí dá essa curvadinha no final. Olha, não parece mesmo que é lápis. Não parece, Então, meninas, várias escreveram aqui no Twitter pra mim exatamente isso, que o começo a sobrancelha é bem cheia e o final ela já é mais falhadinha. Pode usar a técnica do lápis. Mas o mais importante é escolher aí o formato certinho, só consultando o profissional. Não tentem fazer em casa sozinhos, não vale a pena. Tem um preço que tão bacana pra fazer, vocês vão se sentir lindas. Eu vou te agradecer que o programa tá... Estourei tudo que podia e que não podia hoje, né? Nossa Senhora, falei demais. Mas pra entrar em contato com a Fernanda Matsunaga, é só acessar www.hitsestetica.com.br, que é o e-mail,
site do salão ou ligar no 0 operadora 11 5042 0026. 5042 0026. Obrigada. Adorei seu trabalho. Parabéns, explica super bonitinho e arrasa. Marcela, pode continuar a terminar a sua sessão, viu? Pra sair linda daqui. Obrigada. Até a próxima, meninas.